Olá, bem-vindos ao OceCast, direto do 11º Congresso Internacional Oncoclínicas Dana-Farber. Eu sou Edilene Ribeiro e aqui comigo hoje nós vamos falar sobre tratamento no câncer de reto e eu tenho o prazer de receber o Dr. Eduardo Moraes, oncologista clínico da Oncoclínicas Bahia, e a doutora Bárbara Sodré, oncologista clínica da Oncoclínicas Rio de Janeiro. Boa tarde, obrigada pela presença de vocês. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é: qual é o papel da imunoterapia no câncer de reto? Obrigada pelo convite. Hoje a gente tem bem estabelecido que pacientes que têm instabilidade microsatélite, tá? O uso de imunoterapia pode proporcionar respostas completas, tá? Então, o paciente que tem um tumor pode apresentar uma resposta que pode ficar sem evidência de doença, e isso a gente tinha muito bem estabelecido em diversos tumores, e isso chegou aos tumores gastrointestinais com reto. Então, a gente teve uma publicação de um estudo em que a gente avaliou aqueles pacientes que têm uma doença localmente avançada e que tem a instabilidade microsatélite. Se a gente fizer um tratamento neoadjuvante com quimioterapia, a gente consegue proporcionar para esses pacientes uma resposta completa, e com isso a gente dá o benefício e o paciente pode ficar sem evidência de doença. Eduardo, como tem sido na prática clínica esses dados e como você tem colocado isso na sua prática clínica? Então, Bárbara, como você colocou, são estudos iniciais, né, com um N pequeno, pouco segmento, mas assim, é algo que a gente não vê na oncologia em geral, né? Taxas de resposta de 100%, controle total da doença. Então, assim, é algo que realmente faz a gente se animar, né, pensar, avaliar, olhar com mais carinho esses dados, e a gente torcendo aqui para que isso realmente seja sustentável, né, e seja duradouro. Na prática, infelizmente, como a gente não tem disponível ainda com essa indicação, então a gente ainda fica com aquela vontade de querer tentar, né? Mas está torcendo que novos estudos surjam confirmando, né, esses achados, e que seja logo aprovado para essa indicação. Hoje é um percentual pequeno ainda dos nossos pacientes que têm essa alteração e que podem se beneficiar, né? Às vezes, quando a gente escuta e acha que tem imunoterapia para câncer, a gente acha que é para todo mundo. E, na realidade, não é, né, Eduardo? Então, cada vez mais a gente tem que avaliar a análise molecular dos nossos doentes para a gente conseguir identificar esse perfil de paciente. Hoje, a droga ainda não está disponível, mas é o que a gente quer, né? Então, assim, um estudo que vem com 100% de resposta completa é o que a gente queria para todos os nossos pacientes incorporar ontem, né? É isso mesmo. Grande problema é o custo, né? Essas drogas, infelizmente, vêm acompanhadas de um custo muito grande, e com isso traz as restrições. Que eu acho que, por um lado, tem razão, me lembra sempre Roberto Gil, né? Quando a gente fala de custo, a gente sempre lembra Gil falando, mas como é um percentual de pacientes relativamente pequeno, em torno de 15% dos pacientes que têm essas alterações, né, de instabilidade microsatélite, eu acho que termina sendo custo efetivo, né? Ainda mais que, pelo menos os estudos iniciais, são 6 meses de tratamento. Então, mesmo com custo, e se realmente, de novo, for um tratamento com 100% de eficácia, que eu acho que isso tende a cair, né? Sempre quando a gente pega estudos pequenos e quando a gente começa a fazer estudos maiores, a gente começa a ver que não vai ser 100%. Isso eu não espero, mas que seja 50%, 70%. E se for duradouro, isso realmente como diz, um game changer, né? Isso vai mudar a prática nossa. A outra grande benefício é você não precisar operar esses pacientes, né? O tumor de reto tem uma característica, principalmente o reto baixo, que a cirurgia traz uma morbidade, né? Pode ser desde uma lesão muito baixa, desde uma amputação, e o paciente tem que viver com a colostomia, como também mesmo aqueles que têm tumores mais altos e é possível fazer a cirurgia sem o uso da colostomia definitiva, mas
o próprio tratamento, a própria cirurgia leva a algumas alterações, né, de incontinência fecal, incontinência urinária, distúrbios sexuais, isso tudo realmente você podendo minimizar e até evitar isso, vai ser uma maravilha para os nossos pacientes. Não optar pela cirurgia daria mais qualidade de vida para o paciente? Sim, se a gente tiver se o estudo realmente comprovar, né, que você tem 100%, uma alta taxa de efetividade, de resposta completa, ou seja, o tumor desaparece. Isso vai permitir a gente, nos estudos, você acompanhar esse paciente sem a necessidade de fazer a cirurgia e deixar a cirurgia mais para um resgate. Perfeito. E quais pacientes podem evitar a radioterapia pré-operatória em câncer de reto? Então, eu acho que esse foi um dos estudos mais polêmicos que a gente teve na ASCO desse ano, né? Foi para a plenária. E ali deixar claro que foi uma seleção de pacientes. Então, é um paciente que não tinha acometimento linfonodal, que tinha um tumor mais de reto médio. Então, nesses pacientes em que a gente faz a quimioterapia neoadjuvante sem a radioterapia, mostrou que não, a gente não estaria dando um tratamento inferior para esses doentes. O que a gente discute, né, da questão da radioterapia são os efeitos colaterais que ela tem ali local. Então, pode estar alteração sexual, tanto no homem quanto na mulher, e tem efeitos colaterais que vão trazer morbidade. Então, a gente retirar a radioterapia acaba que é para aqueles pacientes de reto médio que não tinha acometimento, né, talvez linfonodal, a gente já acabava fazendo isso, e esse estudo veio um pouco corroborar o que a gente já discutia e fazia, né? Isso, eu concordo com os comentários da Bárbara. Convido a todos que não assistiram, assistir a sessão de coloreto, que isso foi debatido bastante, né? Quando não fazer quimioterapia, quando não fazer radioterapia. Mas, de novo, eu acho que é fruto de um trabalho que vem ao longo dos anos, né? De combinação de conhecimentos, e o que permite hoje a gente, com a introdução da ressonância de alta qualidade, é você poder estadiar melhor seu paciente, poder selecionar melhor o paciente baseado no risco dele. Então, para aqueles pacientes, como a Bárbara colocou, que tem baixo risco de recidiva local, porque lembrando, a radioterapia, o benefício maior é diminuir a recidiva local, não tem impacto de sobrevida. Então, se você consegue selecionar pacientes que têm tumores médios, altos, com baixo risco de recidiva local, seriam aqueles pacientes sem comprometimento da face mesorretal, aqueles pacientes sem invasão vascular extramural, tumores T3, ALB, ou seja, até no estudo até 3 milímetros, mas alguns vão até 5 milímetros de invasão só do mesorreto, poucos linfonodos, né? Apesar que, se você for ver as diretrizes europeias, elas até aceitam mais linfonodos. Mas, assim, esses pacientes têm baixo risco de recidiva local. Então, se tem baixo risco de recidiva local e você tem a possibilidade de fazer um tratamento efetivo só com a cirurgia ou com a quimioterapia seguido de cirurgia, eu acho que precisa ser avaliado. Claro que é discussão caso a caso, entendeu? Passa por uma série de questões técnicas, né? Desde o sexo do paciente, o tamanho do paciente obeso, o paciente longínquo, o paciente magro, expectativas do paciente também, mas principalmente a expertise, né? Você precisa ter uma ressonância de altíssima qualidade e um cirurgião também que possa fazer a cirurgia adequada. E eu queria saber sobre avanços no diagnóstico também. Só um pouquinho antes. Então, nesses pacientes de tumor de reto, né, Eduardo, cada vez mais a gente tem que trazer esses casos para a gente discutir junto com os colegas cirurgiões, radiologistas, né, que a gente consegue realmente fazer a seleção, e antes do oncologista em si indicar, a avaliação do cirurgião é de suma importância para a gente conseguir definir qual será a conduta terapêutica, a ordem de tratamento, para a gente, desde o início, já conseguir discutir com o paciente esperar do que vai acontecer com ele também, né, nos próximas condutas, né? Perfeito, eu acho que as reuniões multidisciplinares é realmente fundamental para que a gente crie essa linguagem única, né? A gente precisa entender
as limitações da radiologia, da ressonância, né? A gente precisa saber cobrar também dos nossos radiologistas o que é que a gente precisa efetivamente de informação no laudo, informação para a gente definir qual é o melhor tratamento, e também do cirurgião, né? E do radioterapeuta. Então, nessas reuniões é que a gente vai discutindo, a gente aprende com o cirurgião, aprendo muito com o meu radiologista, e a gente vai debatendo, e é interessante que depois de um tempo, já anos fazendo isso, que a gente vai criando até uma linguagem e um consenso, né, de como oferecer o melhor para o nosso paciente, que é o nosso grande objetivo, é ter o paciente esteja curado, mas também esteja com uma boa qualidade de vida, com boa função, seja ela sexual, seja ela fecal, urinária, né? É triste quando a gente tem os pacientes tão curados, mas infelizmente estão com a vida destroçada por conta de uma incontinência ou de uso de uma bolsa que emocionalmente ele não aceitou. Então, isso tudo aí é importante levar em consideração. Sobre o diagnóstico, como eu havia falado, vocês veem avanço no rastreio, no diagnóstico? Existe novas tecnologias nesse sentido? Então, hoje, né, a gente tem bem estabelecido o rastreamento do câncer coloretal. A gente discute um pouco a custo-efetividade dos nossos exames de rastreamento. Hoje é bem estabelecido o uso de sangue oculto nas fezes, tá? E cada vez mais a gente tem discutido a questão da colonoscopia. A colonoscopia ainda, se a gente for avaliar os estudos, é um método ainda que a gente não consegue mostrar completamente o custo-efetividade, mas cada vez mais tem difundido o uso da colonoscopia como método de rastreamento, tá? Então, o uso a gente indica para os pacientes da população em geral acima de 45 anos, e a gente consegue, aqueles pacientes que têm história familiar, que têm maior risco, às vezes a gente tem que começar, né, esse rastreamento antes, tá? Então, para o rastreamento o sangue oculto e a colonoscopia, e já para o diagnóstico, como o Eduardo falou, a gente tem cada vez mais uma melhora nos nossos exames diagnósticos, melhores ressonâncias, melhores avaliação desse tumor. Isso, eu vejo assim, a grande mudança realmente que eu vejo foi o acordar da população em geral para o câncer coloretal, né? Assim, infelizmente, mas por outro lado, felizmente, assim, pessoas célebres, né, foram diagnosticadas recentemente, alguns até faleceram do câncer coloretal, Pelé, Roberto Dinamite, tem a Preta Gil também enfrentando tratamento aí. E isso trouxe à tona algo que a gente havia tentando levantar. O câncer coloretal já é a segunda, terceira causa de câncer mais comum no Brasil, e assim, todo mundo sabe como prevenir câncer de mama, fazer mamografia, você tem o Outubro Rosa, todo mundo sabe do câncer de próstata, então os homens já estão cientes de urologia, fazer o PSA, o Novembro Azul, mas o câncer coloretal, apesar da sua importância e de haver exames bem estabelecidos, tanto para detecção precoce como para prevenção, como é o caso da colonoscopia, porque a colonoscopia tem uma vantagem, né? Ela não só detecta o câncer precoce, mas retirando os pólipos, você previne o câncer. Então, além de detecção, é prevenção também. Então, isso acho que é muito importante, porque agora a gente está vendo os pacientes cobrando do médico a colonoscopia, que antes ninguém falava, tinha até medo de fazer a colonoscopia. Ninguém queria fazer, né, Eduardo? Ninguém. E tinha que convencer os pacientes. Exato. E aí, esse início do ano, como o Eduardo falou, com a Preta Gil, com o Pelé e tudo mais, foi interessante, que aumentou muito o número de pacientes que iam para uma consulta de primeira vez com o oncologista querendo fazer colonoscopia. Doutora, eu quero fazer. E homens também, tá? Porque a gente tinha um preconceito, tem o preconceito da colonoscopia ainda, e foi muito interessante os pacientes procurando o oncologista para fazer a prevenção, e o foco era cólon, não era outro tipo de tumor. E justamente por ser pessoas mais jovens, né, e eu acho que chamou a atenção, a comunicação, né, abrangeu mais pessoas, e aí todo mundo acabou se falando, eu tenho que prevenir isso. Isso, então isso é fundamental. Então esse foi um grande ponto. Acho que outro grande ponto também recente é que a gente passou a fazer exames
para a instabilidade microsatélite, né? Que antigamente, devido a custos e devido à falta de dados, a gente só fazia em paciente que tinha uma família com história de câncer forte, importante, e hoje já se tornou universal, né? Todo paciente de câncer de intestino a gente já faz pelo menos um teste de screening para estabilidade microsatélite, ou seja, para síndrome de Lynch, né, que é uma síndrome hereditária, e com isso a gente começou a ver um monte de síndrome de Lynch. Eu nunca tive tanto paciente com Lynch no meu consultório como eu tenho hoje, porque infelizmente se você pegar os critérios da síndrome de Lynch, né, seja de Bethesda, seja eles são, você tem que ter famílias grandes, então muitas pessoas têm só um irmão, ou os pais faleceram cedo, então você não tem aquela história familiar rica que a gente vê nos livros, né? E hoje a gente fazendo essa avaliação, a gente começa a detectar e a gente consegue aí orientar melhor a família, os testes moleculares também, que antes era 15, 20 mil reais, completamente fora do acesso da maioria das pessoas. Hoje, com menos de 3 mil reais, 2.500, 3 mil reais, você consegue fazer um painel hereditário para câncer e trazer bastante informação. Então, isso acho que também é um método diagnóstico de prevenção que também está se popularizando, tornando mais comum, e isso tem tudo para mudar a evolução dessa doença. E falando sobre os estágios, quais são os estágios do câncer de reto e como eles influenciam no tratamento? Então, o estadiamento da maior parte dos tumores, né, são desde a doença localizada, doença localmente avançada, desde a doença metastática. Então, o estadiamento de 1 a 3 é aquele paciente que tem uma doença localizada e o estadiamento 4 já quando a gente tem uma doença metastática. Então, o estadiamento 1 é aquela doença muito inicial que muitas vezes o tratamento com cirurgia ou um tratamento local vai ser a nossa conduta. Já o paciente com estadiamento 2 é aquele paciente que, falando de cólon, pega ali as estruturas de quase toda a parede do intestino, mas não perfura quando a gente fala intestino, a gente também está se referindo também ao reto, mas não perfura, não vai para os órgãos que estão ao redor. E para o estadiamento 3 são aqueles pacientes também que têm maior acometimento da parede do intestino e tem acometimento linfonodal. E já quando a gente vai falar do estadiamento 4, é o paciente metastático, e aí para cólon retal a gente divide aqueles pacientes pelo sítio da onde é metástase. Então, aquele paciente que tem um sítio único de metástase é um paciente com melhor prognóstico e evolução da doença é melhor. Quando esse paciente tem mais de um sítio de doença, é um que a gente pode colocar intermediário, e sempre que esse paciente tem acometimento peritoneal, é uma doença de maior risco, independente dos outros sítios também. Isso, só complementando o que Bárbara colocou, o reto tem uma característica diferente por conta do esfíncter, né? Então, da localização. Então, no reto, mesmo um estadiamento inicial, se o tumor for muito baixo e comprometer o esfíncter, isso pode trazer uma morbidade, né? Uma desqualificação na qualidade da vida muito grande. Você imagina você operar um tumor, mesmo que inicial, mais pequeno, mas no reto que envolva um esfíncter, você vai ficar com uma bolsa de colostomia. Então, além do estadiamento, a localização no reto, isso muda completamente o tratamento, até o prognóstico também. Tumores mais baixos tendem a ter um prognóstico pior. E aí outro avanço que a gente vê, quer dizer, já vem de muito tempo, mas ganhando mais aceitação, em geral, são os tratamentos de preservação, né? Em que você combina rádio com quimioterapia, mesmo para tumores precoces, com o intuito de você eliminar a lesão e evitar uma cirurgia. Naqueles casos, o paciente tem resposta completa. Com os novos tratamentos e a maneira que foi desenvolvido, a gente chama hoje de terapia neoadjuvante total, você consegue ter taxas, né, de resposta completa da ordem de 40%, 50%. Então, você consegue evitar uma cirurgia de amputação em até 50% dos pacientes, em tumores que até pouco tempo eram tumores pequenos, até 2, muito baixos, você tinha que mandar para uma amputação. E no câncer de reto, existe também a vigilância dele ativa? Existe?
Isso foi o que o Eduardo explicou, né? Hoje a gente tem, para pacientes localmente avançados, a possibilidade da gente fazer o que a gente chama do TNT, que é combinar quimio e rádio, seguido de quimioterapia, e aqueles pacientes que vão à resposta completa, a gente pode oferecer a preservação, que é não fazer a cirurgia, tá? São casos selecionados em que, mais uma vez, tem que ser definido previamente qual a conduta a gente vai estabelecer. E o importante da vigilância ativa é o paciente saber, né, da nossa opção e ele manter a adesão à vigilância ativa, né? Porque a vigilância ativa não é voltar ao consultório daqui a 3 meses e vão fazer exames de imagem, né? Então a gente tem que fazer exames endoscópicos, exames de imagem com um intervalo menor do que a gente faria numa prática habitual. Os sintomas mais comuns é sangramento, pode ter dor retal também. O problema é que hemorroidas também sangra e é muito comum. Sim. Fístulas também sangram e doem e é muito comum. Então, muitas vezes, essas lesões mais baixas, elas podem passar meio que sem trazer atenção para o paciente, porque ele fala, não, mas eu tenho hemorroida. Então, vi um pouquinho de sangue nas fezes, mas acho que é hemorroida. Então, essa atenção aí, de novo, essa questão da informação. Então, as pessoas sabem que câncer de intestino, particularmente de reto, ele é comum. E ele acontece frequentemente. Vejo as pessoas, nós já estamos mais atentos. Então, tem um sangue, pode ser hemorroida? Pode, mas pode não ser. Então, vamos ao médico, vamos fazer uma avaliação, vamos fazer um toque retal, vamos procurar um proctologista, vamos cuidar. E isso também está mudando. Perfeito. Bom, já estamos nos momentos finais. Eu quero agradecer, primeiramente, a presença de vocês, pedir que vocês façam as considerações finais e também sobre a importância de estar num evento como esse, né, num congresso como esse. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso também. Então, acho que eu e o Eduardo, a gente estava conversando um pouquinho aqui, que é super importante a parte científica do evento, mas também esse network, encontrar as pessoas faz toda a diferença, que às vezes a gente se fala muito por telinha, né, fazendo nossas reuniões, e a parte presencial é de suma importância. E o que eu queria deixar de mensagem é que o câncer coloretal tem diagnóstico precoce, tem prevenção e a população precisa ficar mais ciente, e os nossos médicos clínicos, geriatras e gastro também fazer com que nossos pacientes, né, muitas das vezes também o urologista, porque às vezes a gente não pensa, mas um dos médicos que mais prestam sangue oculto e fazem o diagnóstico também é o urologista, que acaba sendo o médico do masculino, né? Então, várias tecnologias estão aí para nos ajudar a um melhor tratamento. Então, para a doença neoadjuvante, reto é um tumor que a gente aprende a cada dia, né, Eduardo? Então, a gente tem tecnologias para o tratamento cada vez mais avançadas, mas o que, no final, para a oncologia, o que faz muita diferença é a prevenção e o rastreamento. Isso, então, assim, estar junto realmente é importante. Depois de 2 anos de pandemia aí, todo mundo afastado, só se vendo pela telinha, tá vendo, conversando, dando risada, brincando junto, isso é importante. E encontrando os colegas, né, assim, realmente esse formato que foi feito o congresso, com reuniões multidisciplinares, com a participação de cirurgiões, de radioterapeutas, de clínicos, endoscopistas, no caso nosso, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para, de novo, estar junto, estar conversando e fazer o melhor para o paciente. E para aqueles colegas oncologistas, mas que não são dedicados à gastroenterologia, tumor de reto, entendeu? Assim, nós temos os grupos, então se você não tem uma reunião multidisciplinar, pode participar. Todas as grandes clínicas têm essas reuniões online, a gente consegue dar o suporte. Conversa com um colega, procura, que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigada. E no próximo episódio do OCCast, a gente vai falar sobre metástases hepáticas coloretais. Não perca, vai ser muito interessante.